O curso desta semana no Saber Direito aborda o direito à prova. O advogado criminalista e professor Ivan Gessler Júnior é quem apresenta as aulas. Ele fala sobre função, meios de obtenção de provas e sua ilicitude. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meus amigos. Voltamos para a nossa segunda aula de processo penal, analisando o direito à prova no processo penal. E o tema da aula de hoje é justamente a principiologia da prova. Os princípios da prova, os princípios que regem a matéria probatória no processo penal. E o primeiro preceito que eu quero comentar com vocês, no tocante a um regramento da matéria probatória, diz respeito à garantia prescrita no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que é justamente o princípio da presunção de não culpabilidade para alguns, princípio da presunção de inocência para outros, ou até, com base em alguns outros autores, o princípio da suposição de inocência. Segundo esse princípio, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Até a coisa julgada condenatória, o fechamento integral das vias recursais, enquanto houver a possibilidade de interposição de um recurso, o sujeito, conforme o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tem o direito, tem um status natural, chega a ser natural, de ser considerado inocente na seara processual penal, na persecução crimes, na persecução penal. Não por acaso, Geraldo Prado afirma que a presunção de inocência é responsável por um estado de incerteza processual que existe na persecução crimes desde a notícia crime, lá com base no artigo 5º do Código de Processo Penal, até o trânsito em julgado de uma decisão de condenação, de uma sentença condenatória. É a proibição da desautorização do processo no processo penal. A presunção de inocência é uma blindagem constitucional. Para que isso possa ser rompido, para que essa barreira possa cair, é preciso que a acusação consiga demonstrar com inequívoca certeza a existência de um fato típico, injusto e culpável. E também constate a autoria e materialidade desse fato penalmente relevante. É verdade que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a presunção de não culpabilidade seria uma garantia, a presunção de inocência seria um princípio a incidir no processo penal, tão somente até o julgamento do recurso ortodoxo, até o processamento, o julgamento da apelação contra a sentença condenatória no Tribunal de Segundo Grau. Nesse sentido, os recursos extraordinários, recurso especial e recurso extraordinário, o primeiro para o STJ e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não teriam o condão suspensivo, não teriam efeito suspensivo para impedir a execução imediata da reprimenda penal, a execução imediata da pena. Ocorre que, segundo novas decisões do STF, é essencialmente uma liminar, por exemplo, concedida pelo ministro Celso de Mello, essa decisão não tem efeito ainda vinculativo, não tem um efeito vinculante no sentido de regrar a atuação de todos os juízes de primeiro grau do país, dos tribunais, de forma que esse entendimento seja de imediato aplicado, inclusive em relação a fatos penalmente relevantes anteriores a essa jurisprudência nova do Supremo Tribunal Federal em uma decisão plenária da Corte. Na verdade, é um tema que ainda está para se pacificar. Há decisões também do Superior Tribunal de Justiça caminhando nesse sentido. O STJ, por exemplo, já entendeu que nos casos de prerrogativa de função no Tribunal de Segundo Grau, ou mesmo no STJ, quando a decisão, o acordo condenatório é proferido pela impossibilidade de interposição de apelação contra acordo, como só existiria recursos extraordinários contra essa decisão,
Consequentemente, a pena poderia ser executada imediatamente. Entretanto, ninguém nega a força normativa da Constituição e o que está previsto no artigo 5º, inciso 57. E é justamente por isso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, admitindo a execução antecipada da pena, em verdade, sitiou a presunção de inocência muito mais como um parâmetro probatório, muito mais no contexto do direito à prova e da produção probatória no processo penal. Porque, além de nortear a prisão cautelar, a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, tem uma influência frontal, direta, ao tema probatório, à matéria probatória no processo penal. E é por isso, justamente por isso, que nós temos que criar um elo inafastável entre a presunção de não culpabilidade e o ônus da prova no processo penal. Porque se nós analisarmos o artigo 156 do CPP, que eu comentei com vocês em nossa primeira aula, com a redação entregue pela Lei 11.690 de 2008, nós vamos perceber que, consoante esse dispositivo 156, o ônus da prova no processo penal seria de quem alega. Então, como o Ministério Público, ao oferecer a sua declinatória petitória, a sua declinação petitória, a sua acusação através de uma petição inicial, como o Ministério Público, ao ofertar a pretensão acusatória, imputa a autoria de um fato típico, injusto e culpável e a materialidade, consoante o artigo 156 do CPP, em verdade, o Ministério Público teria o ônus de comprovar a autoria e materialidade desse fato supostamente típico, injusto e culpável. E à defesa restaria o ônus de demonstrar, por exemplo, a existência de uma causa excludente de antijuridicidade, de uma causa capaz de excluir a culpabilidade, a exigência de comportamento diverso. Isso, por um lado, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal. Por outro, o entendimento acertado, mais acertado, não pode ser esse. Se eu sou presumivelmente inocente, desde o dia em que eu nasci, até o momento que existe o fechamento integral das vias recursais no tocante a uma sentença condenatória, se o estado de incerteza probatório vai caminhar durante toda a persecução penal, óbvio que aquele que é presumivelmente inocente não pode ter qualquer ônus probatório. E aí eu chamo a atenção a posição, por exemplo, de Goldschmidt, quando ele entende o processo penal como uma liberação de cargas. O réu no processo penal não tem qualquer ônus probatório. O que existe é uma liberação de um peso, uma liberação de uma carga probatória. Eu tenho o direito de produzir a prova, é o direito à prova, que é o tema de todas as nossas aulas. Agora, é apenas um direito, não um ônus. Se eu não produzo uma determinada prova, se eu não entrego uma determinada versão, isso pode ter, óbvio, uma determinada consequência, porque eu não me liberei daquela carga. Entretanto, o réu não tem um ônus de comprovar algo que ele já possui, que é justamente a sua inocência. Assim, o que eu quero mencionar para os meus nobres amigos que aí estão assistindo é que eu não posso querer aplicar as categorias do processo civil automaticamente ao processo penal. Processo civil é uma coisa e processo penal é outra totalmente distinta. Eu me recordo, por exemplo, que eu cheguei na faculdade e aí tinha uma aula de teoria geral do processo. Estava na segunda aula já, eu levantei a mão e perguntei ao professor: professor, essa aula é de qual é o nome da matéria aí? Essa aula é de teoria geral do processo. Não, essa aula não é de teoria geral do processo. O que nós observamos é que na maioria das faculdades nós temos aula de teoria geral do processo civil. Porque não dá para aplicar essas categorias ortodoxas, lá, convencionais do processo civil, de maneira automática no processo penal. No processo penal eu tenho por objeto sempre uma coisa inalienável, que é a liberdade do indivíduo. Esse conflito social individual que se apegam e muito no processo penal
deve ceder espaço para o entendimento de que o processo penal é um limite ao direito de punir, para a proteção do débil, que é justamente o imputável. Então não dá para pegar essas regras que se aplicam no processo civil, um processo onde nem sempre vai estar em jogo direitos inalienáveis, como ocorre no processo penal no tocante à liberdade do indivíduo, e querer transplantá-las ao processo penal, a um processo fundamental como um procedimento criminal. É por isso que no processo penal, em que pese, e aí eu peço licença, a previsão do artigo 156 caput do Código de Processo Penal, é por isso que no processo penal, no procedimento criminal pátrio, o ônus da prova há de ser totalmente de quem acusa. O ônus da prova há de ser totalmente acusatório. Eu, Ministério Público, no tocante à ação penal pública, ou eu, ofendido, no que diz respeito à ação penal de iniciativa privada, tenho o ônus de comprovar a autoria, materialidade e comprovar a existência de um fato típico, injusto e culpável. O réu supostamente praticou homicídio. Não, eu, réu, digo, agi em legítima defesa. Então não é o réu que tem que comprovar que atuou acobertado por essa causa justificante. É o Ministério Público que tem, sem dúvidas, de comprovar, constatar que não houve os requisitos da legítima defesa da causa excludente de ilicitude no caso em tela. Então, repetindo, o ônus da prova no processo penal, cuidado, não com base no Código de Processo Penal, mas com base na doutrina majoritária, e aí eu posso citar Paulo Rangel, Auri Lopes Júnior, Eugênio Pacelli, Nereu Giacomoro, enfim, com base na doutrina processual penal majoritária, o ônus da prova no processo penal é integralmente de quem acusa. O único ônus que o réu tem no processo penal é de colocar isso aqui de dúvida na mente do juiz. Se o réu conseguir colocar isso aqui de dúvida na mente do juiz, outra não pode ser a decisão, senão um decreto de absolvição, um decreto absolutório. Porque se eu sou presumivelmente inocente, eu não posso ter esse ônus de comprovar algo que eu já possuo, desde a notícia crime até o fechamento integral das vias recursais. Agora, consequência lógica da presunção de não culpabilidade, da presunção de inocência, que eu diria é o princípio fundante do processo penal. Todo o processo penal gira em torno dessa presunção de não culpabilidade, da presunção de inocência. Por vezes, vocês que estão nos assistindo e que podem não ter feito direito ainda ou pretendem fazer direito, imagina o seguinte, a presunção de inocência é uma garantia em favor de bandido, é uma garantia a favor do criminoso. E nós esquecemos o seguinte, qualquer um pode ser destinatário de uma imputação penal. Qualquer um pode ser acusado de um crime. Nós temos centenas e centenas de tipos penais no Código Penal e legislação extravagante, tipos que por vezes nós sequer conhecemos e que por vezes podemos eventualmente praticar. E quando nós formos acusados de um determinado delito, essa garantia que está na Constituição Federal também vai nos socorrer. Então não é uma garantia só do suposto criminoso, é de todo aquele que é destinatário de uma imputação penal, de uma acusação criminal, que vai socorrer aquele que está sentado no banco dos réus. É justamente por isso que a presunção de inocência assume essa força fundante de toda a seara processual penal e tem efeitos importantes, como, por exemplo, esse efeito no ônus da prova, onde, eu repito, se restringe totalmente a acusação. Agora, um subprincípio da presunção de não culpabilidade é o princípio do indúbio pro réu. O indúbio pro réu, em verdade, é uma regra de julgamento. Uma regra de julgamento segundo a qual, na dúvida, o juiz deve proferir uma sentença absolutória. E esse indúbio pro réu está previsto no artigo 386, principalmente inciso 7º do Código de Processo Penal. Você encontra o indúbio pro réu também no 386, inciso 6º, última parte, mas o dispositivo reitor, o principal aí é o inciso 7º do artigo 386 do Código de Processo Penal, porque se o juiz estiver em dúvida, se o juiz estiver
imerso em uma dúvida, o juiz deve proferir uma sentença absolutória. A sentença condenatória exige um juízo de certeza. Certeza quanto à culpabilidade do imputado. E é essa regra de julgamento que nós temos no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, que é uma regra de julgamento intimamente ligada ao favor-rei. O favor-rei é uma regra de tratamento no processo penal. Existindo dúvida quanto a uma determinada aplicação legal, existindo dúvida quanto a uma determinada produção probatória, óbvio que essa dúvida deve se inclinar em favor daquele que é inocente, daquele que tem o status de inocência do imputado. Vamos à nossa primeira pergunta da aula de hoje. Qual a relação entre a suposição de inocência e o ônus da prova no processo penal? Perfeito, meus amigos. A relação entre a suposição de inocência ou presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência, que nós já comentamos hoje também, são nomenclaturas que podem ser utilizadas em relação à garantia prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, e o ônus da prova. Essa relação foi muito ratificada e mencionada por nós, né, no início de nossa segunda aula, no tocante ao direito à prova. Em verdade, o artigo 156 do CPP prevê que o ônus da prova no processo penal é de quem alega. Entretanto, com base na presunção de inocência, eu posso afirmar que o ônus de provar a existência de um fato típico, injusto e culpável no processo penal, que o sujeito é o autor e que o fato existiu no tocante à materialidade, esse dever é totalmente de quem acusa. Processo penal é vida. Veja que isso é algo natural. Quando alguém acusa você de um determinado fato, você afirma, olha, quem está acusando é que tem que provar. E isso é algo tão natural que uma disposição do Código de Processo Penal não tem o poder de rechaçar. O ônus integralmente da acusação para poder quebrar a barreira, como diz Alexandre Moraes da Rosa, a barreira que é a presunção de não culpabilidade. Veja que isso influencia toda a matéria probatória no processo penal. A gente vai falar mais a seguir, mas se eu sou presumivelmente inocente, eu tenho, por exemplo, o direito ao silêncio e o direito de me deter sem nada temer e não ser obrigado a ter uma atividade probatória ativa, um ativismo probatório de produzir provas que possam me prejudicar. Tudo isso gira em torno da presunção de não culpabilidade e um efeito principal é esse ônus da prova, porque diante a garantia prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, e também no artigo 283 do CPP, o ônus da prova no processo penal é integralmente do Ministério Público, no que diz respeito aos crimes persecuíveis via ação penal pública, e do ofendido, representante legal ou sucessor, no tocante aos delitos persecuíveis via ação penal de iniciativa privada. Voltando aqui, veja o seguinte, olha, então a presunção de não culpabilidade tem uma direta relação, uma frontal relação com o ônus da prova no processo penal. Nós respondemos agora que o ônus da prova vai ser, então, integralmente da acusação. E mencionamos acerca do indúbio pro réu, uma regra de julgamento que se inclina sempre em favor do imputado. Agora, há comentários em alguns cursos de processo penal, em alguns manuais e também na jurisprudência, acerca da incidência ou não do indúbio pro societar. Vale dizer, na dúvida, o entendimento seria em favor da sociedade. Primeiro, é preciso quebrar esse raciocínio bilateral de que existe um binômio a se chocar no processo penal entre sociedade, direito social e direito individual. Como já disse Beccaria ainda no século XVIII. Veja o seguinte, como já mencionou Beccaria no seu livro Dos Delitos e das Penas, a soberania de um Estado é constituída pelo somatório de várias liberdades individuais. Então a sociedade não tem um interesse, por exemplo, de ver um inocente sendo punido por um determinado delito. Esse não é um entendimento em favor da sociedade. Então esse choque supostamente existente entre direito social e direito individual, primeiramente, como uma consideração inicial, já deve ser afastada. Para afirmar o seguinte,
O indúbio pro società, esse entendimento em favor da sociedade, ele já foi muito aplicado no processo penal e defendido até por alguns cursos de processo penal. Nesse sentido, por exemplo, Fernando Capês. Vejam que esse entendimento gira em torno de algumas decisões interlocutórias proferidas na seara processual penal. A título de exemplo, pense no artigo 395 do CPP e também, por que não, no artigo 397 do mesmo Código de Processo Penal. O artigo 395 do CPP, ele é o dispositivo 395 e o 396. O 395 do CPP traz o instituto da rejeição liminar da petição inicial, rejeição liminar da acusação, e o 396 traz o recebimento da denúncia ou queixa. Na rejeição liminar do 395, eu tenho a decisão que extingue o processo sem julgamento de mérito. No 396, eu tenho um despacho que recebe a denúncia. Há quem defenda que no momento que o juiz recebe a denúncia e ali formalmente estará instaurado o processo penal, se aplica o princípio do indúbio pro società. Ou seja, na dúvida, o juiz recebe a petição inicial e instaura formalmente o processo, torna o sujeito um réu na demanda criminal. Ao mesmo tempo, o juiz só poderia rejeitar a petição inicial quando tivesse uma certeza no tocante à inexistência das hipóteses, dos requisitos que permitem uma petição inicial válida com todos os seus pressupostos para o recebimento. No que diz respeito ao artigo 397 do Código de Processo Penal, eu tenho um outro instituto. Desde 2008, e isso foi entregue pela Lei 11.719, há, no artigo 397 do CPP, o Instituto da Absolvição Sumária. Para alguns, julgamento antecipado da lide no processo penal. Mesmo antes de ter audiência, o juiz, com as provas já acostadas ao feito, e por que não, também com aqueles atos de investigação coletados na fase do inquérito policial, o juiz pode absolver sumariamente o réu. É o que prevê o artigo 397 do CPP. Absolver sumariamente, se estiver comprovada manifestamente a existência de uma causa excludente de licitude, a existência de uma causa de atipicidade do fato, a existência de uma causa excludente de culpabilidade e até a hipótese do inciso 4º, que não é hipótese de absolvição, mas que lá foi inserido o inciso 4º do 397 do CPP, que diz que o juiz também vai absolver sumariamente o réu quando houver uma causa extintiva de punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Aí eu faço um parêntese para dizer o seguinte, olha, absurda essa previsão do inciso 4º do 397 do CPP. E eu espero que o novo Código de Processo Penal tenha a eficácia de afastar essa disposição. Porque eu não posso absolver sumariamente o morto, por exemplo. A morte do imputado é uma causa extintiva de punibilidade. Não dá para absolver o sujeito. Eu declaro a morte e extinta a punibilidade com base no artigo 107 do Código Penal. Então, o inciso 4º não deveria estar aí. Mas o que eu quero mencionar acerca do 397 é que, segundo esse dispositivo, o juiz só absolveria sumariamente o imputado quando ele tiver a certeza da inocência do réu. Assim, o indúbio pro società estaria passeando por esses artigos 395, 396 e 397 do CPP. Mas, em verdade, modernamente, nós já caminhamos no entendimento, e isso é uma verdade, que o indúbio pro società não tem previsão constitucional, convencional ou legal. Na dúvida, o juiz tem que rejeitar a petição inicial. Na dúvida, o juiz tem que absolver sumariamente o réu. Na dúvida, o juiz tem que afastar a pretensão acusatória. Porque se há uma presunção no processo penal, ela se inclina inteiramente, verticalmente em favor daquele que é inocente. Porque a sociedade não tem qualquer interesse em colocar esse estigma processual no sujeito. Há muitas pessoas que entendem que só há um constrangimento ao sujeito quando ele está encarcerado, preso provisoriamente. Mas isso
Esse entendimento há de ser reformado para se entender e se conceber o seguinte: só o fato de responder um processo penal temerário, um processo penal sem provas, sem um juízo de possibilidade, um juízo de probabilidade, já se revela como um constrangimento ilegal que pode ser afastado com a impetração da ação penal popular, com a impetração do remédio constitucional, que é o habeas corpus. Com isso, não me entendam mal, eu não estou dizendo que o sujeito só será processado quando houver uma certeza de autoria e uma certeza da existência do crime. Não, isso é algo que eu tenho que buscar durante a persecução penal. Agora, se há dúvida quanto à existência de indícios suficientes de autoria, se não há o fumus comice delicti, a fumaça da prática do crime, a justa causa formal para a ação penal, à luz do artigo 395, inciso 3º do CPP, o juiz tem que rejeitar a petição inicial acusatória. Se há elementos que comprovam a existência de uma causa excludente de ilicitude, não há por que o juiz determinar a realização de audiência de instrução, interrogatório e julgamento, se ele pode evitar esse constrangimento, absolvendo desde logo o imputado, com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, esse famigerado indúbio pro società, como já nomeou Paulo Rangel, é de fato um preceito que não tem abrigo constitucional, não responde a nenhum dos axiomas garantistas que devem influenciar a seara processual penal, e é justamente por isso que nós já encontramos algumas decisões nos tribunais superiores afastando essa espúria regra de julgamento. Por exemplo, é um entendimento consolidado no tocante à ministra Maria Tereza de Assis, na 6ª turma do STJ, dizendo que há de existir elementos probatórios idôneos para que a denúncia seja recebida e o réu processado em relação a um determinado injusto culpável. Esse é o primeiro princípio que nós comentamos com vocês no tocante à matéria probatória, o princípio da presunção de não culpabilidade, que tem tudo a ver com o ônus da prova no processo penal, em dúvida pro réu, favor rei, uma regra de julgamento e de tratamento que deve incidir na seara processual penal. Outro preceito importante que eu quero mencionar, uma outra garantia inalienável no processo penal, diz respeito ao direito ao silêncio, ou direito à não autoincriminação no processo penal. Como assim direito ao silêncio ou direito à não autoincriminação? Essa garantia é um direito que está previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, e também no artigo 8º, item 2, a linha G, do Decreto-Lei 678/92, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que foi recepcionado pela Constituição Federal. Cuidado com isso e por nosso ordenamento jurídico. É importante que vocês se recordem o seguinte: esse Decreto-Lei 678/92, esse direito convencional, foi abraçado pelo ordenamento jurídico pátrio, e essa é a posição da nossa Suprema Corte como uma norma supralegal. Vale dizer, essa norma convencional, o Pacto de São José da Costa Rica, está acima do Código de Processo Penal, acima do Código Penal, por exemplo, e abaixo da Constituição Federal. Então, claro que o direito convencional, as convenções internacionais que o Brasil é signatário, tem o poder também de influenciar um processo penal que é de essência inquisitória. É preciso realizar também uma filtragem constitucional no nosso Código de Processo Penal, mas também uma filtragem convencional, aplicando dispositivos previstos em tratados internacionais para um regramento específico do processo penal e o afastamento de disposições do Código de Processo Penal que não se coadunam com esses direitos fundamentais nacionais e até transnacionais e internacionais. Por isso que eu dizia a respeito do direito ao silêncio, que não tem previsão só na Constituição Federal. O direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, que é uma espécie do direito, desse direito
convencional e direito constitucional que nós mencionamos, o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, o nemo teneto se deteger, o direito de se deter sem nada temer, o direito a uma inatividade probatória é uma garantia prevista tanto na Constituição Federal como também em pactos internacionais, como eu acabei de mencionar. Agora, perceba o seguinte, eu tenho direito ao silêncio, e esse direito ao silêncio previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, não é um direito que vai se limitar ao interrogatório do imputado. O direito ao silêncio e o direito, consequentemente, à não autoincriminação, eles agem e influenciam totalmente o tratamento probatório no processo penal. E é sobre o nemo tenetu, CDTG, que eu comento logo após responder a nossa pergunta. Há resquício no CPP quanto ao sistema da prova tarifada? Perfeito, meus amigos. Se há resquícios do CPP no tocante ao sistema da prova tarifada, é importante observar que sim. Porque, por mais que o sistema processual probatório adotado pelo Brasil, e eu falei isso em nossa primeira aula, seja de uma liberdade dos meios de prova e de um livre convencimento motivado do juiz, é importante perceber que há disposições no Código de Processo Penal que limitam essa liberdade. Por exemplo, o artigo 158 do CPP traz a necessidade de que exista um exame de corpo de delito, direto ou indireto, sempre que a infração penal deixar vestígios. E vejam, nem a confissão do acusado pode suprir a necessidade desse exame pericial. Isso revela, claro, um resquício do sistema da prova tarifada no processo penal. Porque se eu, em regra, tenho que comprovar a materialidade de um fato tão somente pelo exame pericial, sob pena de nulidade. Anotem, artigo 564, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Penal, prevê isso, é causa de nulidade a ausência de exame de corpo de delito nas infrações materiais. Claro que isso é um resquício, sim, da prova tarifada, e a gente vai falar mais sobre isso no transcorrer de nossa aula. Voltando ao nosso raciocínio, eu dizia o seguinte, olha, o direito ao silêncio está intimamente ligado, atrelado ao direito à não autoincriminação, e é uma garantia que não se restringe só ao interrogatório. Claro que, tanto no interrogatório policial, cuidado, artigo 6º, inciso 5º do CPP, quanto no interrogatório judicial, artigo 185, 186 do Código de Processo Penal, o direito ao silêncio do imputado é um direito inalienável, que não pode ser contaminado. Olhem o que eu vou afirmar. Não importa a cadeira que o réu está sentado. Não importa se o sujeito está formalmente na condição de acusado. Todo aquele que é destinatário de uma imputação penal tem o direito de permanecer calado. Esse é o direito ao silêncio, que se aplica inclusive na fase inquisitorial, em relação ao interrogatório policial. Veja que o artigo 6º, inciso 5º, diz o seguinte, olha, as disposições do interrogatório judicial, sempre que possível, serão aplicáveis ao interrogatório policial. E uma dessas garantias é justamente o direito de ficar calado no tocante aos elementos meritórios, no tocante ao elemento fático probatório. O imputado não tem a obrigação de falar, pode permanecer calado no que diz respeito ao mérito da pretensão acusatória, no que pertine aos fatos imputados à pretensão acusatória. Quanto aos dados de sua qualificação, aí já é outra discussão. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de condução coercitiva para efeito de identificação criminal. Veja que o 312, 313,
parágrafo único do Código de Processo Penal prevê a possibilidade, olhem que absurdo, a possibilidade de se decretar prisão preventiva para efeito de identificação criminal do sujeito. Então, quanto aos dados qualitativos, quanto à sua qualificação, como regra geral e no entendimento majoritário, o imputado não tem o direito de se calar. Tanto que é possível conduzir coercitivamente para efeito de identificação criminal, tanto que é possível a decretação de prisão temporária, artigo 1º, inciso 2º da Lei 7.960 de 89, e também, como eu já disse há pouco, a determinação de prisão preventiva tão somente para efeito de identificação criminal. Identificação criminal que tem previsão lá na Lei 12.037 de 2009 e também no artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, que, diga-se de passagem, é uma medida excepcional. A regra é que o sujeito seja identificado através de um documento oficial com foto. O sujeito, por exemplo, tem uma identidade toda rasurada, toda danificada, ou tem mais do que uma identidade. Aí torna-se necessária a identificação criminal, que inclusive em alguns casos, quando imprescindível para a investigação, vai exigir reserva de jurisdição à ordem judicial. Mas a identificação criminal é medida excepcional. Agora, o silêncio do imputado para o entendimento majoritário que nós temos na jurisprudência diz respeito ao instrumento meritório, à pretensão acusatória, autoria, materialidade, elementos circunstanciais do delito, elementares, enfim, tipicidade, injusto, culpabilidade. Nisso o sujeito pode permanecer calado, sem nada a temer. E aí é importante que vocês façam a retificação no artigo 198, última parte do Código de Processo Penal. O silêncio do réu, em hipótese alguma, pode contribuir para a formação do convencimento do juiz. Eu tenho o direito de me calar e nenhuma consequência poderá surgir desse silêncio. Porque senão o sujeito não vai querer usufruir dessa garantia. Por isso que a última parte do artigo 198 do CPP, não foi recepcionado pela Constituição Federal. E não foi recepcionado porque o juiz não vai poder formar o seu convencimento com base no silêncio do imputado. O imputado tem o direito de mentir. Muita gente pergunta, que absurdo, o sujeito pode mentir? Vejam que direito penal é uma coisa e ética é outra coisa totalmente distinta. Aquele que é destinatário da espada estatal de uma acusação penal tem o direito de permanecer calado e tem o direito, por exemplo, de mentir. Esse é o direito ao silêncio, uma barreira intransponível a qualquer medida probatória invasiva à intimidade do imputado. E é aí que eu quero fazer outra anotação. Vem comigo aqui. Falar do direito ao silêncio é falar também do tema prova, do direito à prova. Porque, vejam, a ampla defesa é formada por um binômio. Contraditório e ampla defesa tem tudo a ver com o direito à prova. Eu só posso influenciar o convencimento do juiz, claro, atuando, produzindo, coletando, buscando, selecionando o manancial probatório e o suporte probatório. E veja que a ampla defesa é formada por um binômio. Um binômio constituído, como diz Auri Lopes, por autodefesa e defesa técnica. A autodefesa no processo penal é uma garantia alienável. Eu tenho o direito de falar, mas eu vou falar se quiser. Se eu quiser falar, o juiz tem que me ouvir. Eu tenho o direito de comparecer, mas eu compareço se eu quiser. Mas se eu comparecer, o juiz deve me receber. E isso se aplica também para a matéria probatória. Eu posso entregar minhas mãos para fazer um exame pericial e verificar os resquícios de pólvoras no tocante à suposta prática de homicídio. Mas eu só vou entregar a minha mão se eu quiser. E o Estado só poderá pegá-la se eu disponibilizar. Eu posso fazer um exame
para um exame grafotécnico para verificar a assinatura na suposta acusação de falsidade documental. Mas eu não sou obrigado a fazê-lo. Nós temos no artigo 7º do CPP, por exemplo, a reconstituição do crime, a reprodução simulada dos fatos, que está situada na parte do inquérito policial no seu Código de Processo Penal, mas a doutrina defende a aplicação também na fase da instrução criminal, na fase processual, por que não? Agora, eu não sou obrigado a participar da reconstituição do crime, da reprodução simulada dos fatos. Por exemplo, eu tive um cliente que foi supostamente acusado de uma prática de homicídio contra um outro indivíduo em uma briga de trânsito. E aí existiu a reconstituição do crime. O sujeito foi para a reconstituição do crime. Era um caso que tinha mídia, com muita atração midiática. E aí ele, por isso, foi com um capuz para a reconstituição do delito. A prisão preventiva dele foi decretada sob o argumento de que ele estava tentando coagir as autoridades e as testemunhas lá presentes. Ou seja, o sujeito foi colaborar com a reconstituição do fato e acabou tendo a prisão preventiva decretada. Mas não dá para argumentar que essa prova foi ilícita, porque ele quis contribuir com a reconstituição do fato. Esse é o nemo tenetur CDTG, ou seja, o direito à não autoincriminação, o direito a se deter sem nada temer. Eu sei que posso ter uma inatividade probatória no processo penal. Existe o direito à prova, mas eu só produzo a prova se eu quiser. Eu vou me liberar dessa carga. Se eu não quiser me liberar desse peso, nenhuma consequência pode surgir no tocante à inatividade probatória. Por isso que o imputado não é obrigado a fazer o teste do bafômetro para verificar, por exemplo, o teor alcoólico e a suposta prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503 de 97. É por isso que o sujeito não é obrigado a fazer um exame para verificar resquício de pólvora nas mãos, a extração de material biológico, por exemplo. O sujeito não é obrigado a contribuir com a persecução penal, já que a autodefesa, e isso também numa vertente probatória, é perfeitamente renunciável. Voltando aqui, pessoal, então o direito à não autoincriminação, claro, aparece como um princípio importante no tocante ao direito à prova, o direito de não produzir provas contra si. Vejam que, no que é pertinente a colaboração premiada que está prevista lá no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, no que diz respeito à colaboração premiada, a delação premiada, é tanto discutida modernamente aí nos últimos anos por conta das operações, das grandes operações contra organizações criminosas, entre elas a Operação Lava Jato. Veja que, no que diz respeito à colaboração premiada, é uma crítica muito grande. A delação premiada é efetivada por encarcerados, por acusados presos provisoriamente. Há quem argumente, há autores que mencionam que nesses casos o direito ao silêncio resta violado, porque o sujeito, ainda que de forma legítima, formalmente legítima, porque há uma decisão decretando a prisão preventiva com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, há quem argumente que o sujeito se sente coagido a colaborar, porque senão a prisão preventiva pode não ser revogada, porque senão ele pode vir a sofrer algumas outras consequências processuais, e a colaboração premiada, que não é prova, cuidado, não tem a natureza jurídica probatória, se traduz muito mais como uma fonte de prova, e inclusive não pode ser a ratio decidendi para uma sentença condenatória, não pode ser a única razão de decidir do juiz. É por isso que a colaboração premiada estaria muito mais legítima quando decretada, ou melhor, quando realizada, acordada, sem a restrição da liberdade ambulatorial, mas isso já é um outro tema que nós temos que aguardar a posição jurisprudencial no futuro e, eventualmente, algumas modificações que possam surgir. De um lado ou de outro, nós temos o pacote anticorrupção do Ministério Público Federal e outros projetos que tentam dar uma repaginada no processo penal, inclusive com base no projeto do novo Código de Processo Penal,
outras alterações podem vir a surgir. Perfeito, meus amigos, esse então é o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação, que eu repito, há de socorrer todo aquele destinatário de uma imputação penal. Eu tive um exemplo, por exemplo, de um cliente que supostamente importou substâncias cuja comercialização seria proibida no Brasil e, mais do que isso, configuraria um crime previsto no artigo 273 do Código Penal. Ele, inicialmente, não foi identificado como autor do delito. Outro sujeito foi flagrado, flagranteado. Inquérito policial foi instaurado contra um amigo do meu cliente. E meu cliente foi arrolado como testemunha. Durante a instrução criminal, o juiz pergunta para essa testemunha: é verdade que foi o senhor que importou as substâncias? Ele é obrigado a responder essa pergunta? Não. Porque não importa a cadeira que você esteja sentado, de réu ou testemunha. É destinatário de uma infração penal, tem o direito de permanecer calado. Vamos à nossa pergunta? O preceito do verdade real ainda tem aplicação na seara processual penal? Meus amigos, a nossa pergunta gira em torno da verdade máxima, verdade real e da verdade processual. O preceito da verdade real ainda tem aplicação na seara processual penal? Nós falamos muito disso em nossa primeira aula, retomamos também na aula de hoje. Fato é que, modernamente, a doutrina processual penal não se apega mais a uma verdade real, a uma verdade máxima, como defendia Malatesta, por exemplo, no seu livro sobre provas. Uma verdade que pode ser palpável, uma verdade que pode ser perseguida pelo juiz. E Malatesta falava em um tesouro que o juiz iria encontrar, diamantes que refletiriam a verdade. Não. Esse é um mito que não é mais abraçado pela literatura processual penal. Em maioria esmagadora. Atualmente se fala em verdade possível, em verdade processual, em uma verdade que pode ser, de fato, alcançada. Porque a verdade real está no todo, e o todo é inalcançável. O juiz, como historiador, só pode encontrar uma parte do todo. E nessa parte, a verdade máxima não se encontrará. O juiz não viu a prova. Se ele visse, eu já disse, ele seria testemunha. Ele tem que reconstruir através das provas algo que está no passado. Desculpe, o juiz não viu o fato. Ele tem que reconstruir o fato através das provas. E reconstruir um fato que é histórico, e por ser histórico está no passado. Consequentemente, essa reconstrução, esse regresso ao passado, por vezes, há de falir. Porque o juiz não pode encontrar essa verdade máxima. Agora, falar em verdade processual, ao mesmo tempo, é procurar outros meios a alcançar essa verdade. E o processo penal hoje tem se modernizado com esse objetivo. Eu não tenho mais no processo penal tão somente aqueles meios convencionais de prova. Prova testemunhal, declarações do ofendido, prova documental, indícios, acariação, reconhecimento. Há, de fato, por conta de circunstâncias energizadas pela internet, modernos meios e fontes de prova que não podem ser afastados pela Constituição Federal e principalmente pelo nosso processo penal em matéria probatória. Então nós temos aí a possibilidade de uma prova genética, de extração de DNA para comparação desse elemento biológico. Nós temos aí a possibilidade de interceptação telemática, que nós vamos comentar no futuro. Nós temos a possibilidade de interceptação telefônica, a possibilidade de interceptação de e-mails, de coleta de dados armazenados em computadores, em outros compartimentos, enfim. O processo penal, por mais que não deva seguir a velocidade social, essa velocidade extremamente instantânea das relações sociais energizadas pela internet, tem que se modernizar e procurar outras verdades, mas sempre tendo em mente que aquela verdade real é inalcançável. Agora, por cautela, eu tenho que mencionar que o Código de Processo Penal traz vários dispositivos que abraçam
uma verdade real, uma busca por uma verdade máxima. Tanto que é a possibilidade, que nós já comentamos, do juiz decretar medidas probatórias de ofício, sem ser provocado, do juiz não ficar apenas regrado e condicionado à atuação probatória das partes, do juiz sair do pilar de sua imparcialidade e buscar a prova. Tudo isso tem como ancestralidade comum a ideia de um processo penal que busca uma verdade real. Algo muito perigoso, porque o estado de exceção ninguém pode controlar. Ok, pessoal? Voltamos aqui. Já falamos sobre o princípio da presunção de não culpabilidade em matéria probatória. Falamos do direito ao silêncio, direito à não autoincriminação em matéria probatória também. Quero falar agora sobre um outro princípio, que é o princípio da identidade física do juiz. Esse princípio da identidade física do juiz, ele tem previsão no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação entregue por aquela reforma processual de 2008, que eu já comentei com vocês, a reforma dada, por exemplo, pela Lei 11.719. Como diz Tourinho Filho em seu curso de processo penal, o 399, parágrafo 2º do CPP é peremptório. Juiz que preside a instrução criminal deverá proferir a sentença. Aí merece uma explicação bem específica no tocante a esse preceito. Porque percebam o seguinte, desde 2008, nós temos uma unicidade na instrução criminal no processo penal. Porque até 2008, e quem advoga antes de 2008, por exemplo, minha advocacia criminal começou em 2007, nós percebíamos o seguinte, uma fragmentariedade na instrução criminal no nosso processo penal. Eu tinha uma audiência, primeiro, para interrogar o réu, e o interrogatório do réu, percebam, era o primeiro ato da instrução criminal. Eu tinha uma audiência para inquirir as testemunhas de acusação e uma outra audiência para inquirir testemunhas de defesa. E depois uma fase para o requerimento de diligências, outra para alegações finais e, por fim, o juiz tinha um tempo oportuno para proferir a sentença. Claro que era uma grande coxa de retalhos, um quebra-cabeça, onde às vezes as peças não se encaixavam. O réu era interrogado hoje e a testemunha de acusação, por exemplo, era enfrentada lá no futuro, ou melhor, inquirida lá no futuro. Por isso a identidade física do juiz. Hoje só existe uma instrução criminal. E, como regra, o juiz que presidir essa instrução, ele tem que proferir a sentença. Esse princípio é relativizado pela jurisprudência, mas pelo CPP ele tem uma aplicação peremptória, como ressalta Tourinho Filho. Voltamos aqui, pessoal. Vamos fazer um resumo de nosso encontro de hoje. Nós tratamos da parte principiológica da prova, falei da presunção de inocência, da presunção de não culpabilidade, que o ônus da prova no processo penal pertence totalmente ao acusado. Falamos do livre convencimento motivado, do nemo teneto CDTG, ou seja, o direito ao silêncio, o direito à não autoincriminação. Tratamos do princípio da verdade real, da verdade processual. Enfim, fizemos considerações a respeito dos princípios que regem a matéria probatória. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.